Opa galera, aqui é Felipe Cardoso novamente, com mais uma entrevista aqui no canal do YouTube, falando com uma pessoa que participou do Pod Irlanda na época e que todo mundo comenta sobre esse podcast que foi um dos mais baixados, que é o meu amigo Leandro Costa. E aí, Leandro? E aí, galera? E aí? Tudo beleza? Tranquilo? E aí, Léo, eu queria falar um pouco sobre a sua experiência como designer, como programador e como trabalhador, né, no sentido geral aqui na Irlanda, porque você tem uma história muito interessante de como você conseguiu o seu emprego atual aqui. Sim. Mas primeiro, conta um pouco aí sobre a sua história, como você começou a trabalhar, em que área você trabalhava no Brasil? Eu sou formado em TI, mas eu sempre trabalhei com a área na área de TI e na área de designer. Né? Tenho um pouco de experiência como UX, tenho um pouco de experiência como motion designer e como desenvolvedor da parte de front-end. Minhas experiências anteriores no Brasil sempre foram com agência ou na parte criativa de empresas. Certo, então você trabalhou em agências no Brasil, no Rio de Janeiro, certo? Sim, meus últimos trabalhos foram no Rio. E aí, você estava lá, já tinha uma certa carreira, já era conhecido, né, em algumas áreas, mas você decidiu fazer o intercâmbio, por quê? Meu inglês, acho que a principal motivação foi o inglês. Né? Meu inglês não era um inglês bom. E eu acho que era isso. Eu morava no Rio de Janeiro, sou mineiro, mas eu me mudei para o Rio. Eu já estava morando no Rio 3 ou 4 anos. E aí eu decidi, acho que é uma hora bacana para viajar. E aí eu comecei a pesquisar e tal e vim para Irlanda. Isso aí. E como é que foi essa sua preparação para vir para cá? No podcast que você participou, eu vou citar o podcast um pouquinho, às vezes aqui, porque lá a gente falou mais completamente sobre o assunto, e o Léo falou que estudou inglês, né, no Brasil antes de vir para cá. Quando eu comecei a planejar a minha vinda, o planejamento ele não foi um planejamento assim, quando você fala, planejei a viagem, né, parece que foi tudo milimetricamente calculado. Não foi. Eu tinha como plano futuro na minha vida viajar para trabalho ou para fazer algum curso, alguma coisa do tipo. E aí eu tinha esse problema com o inglês. Eu estudei inglês quando era muito, muito pirralho e estudei pouco tempo. Então lá no Rio eu comecei. Aí eu falei, sei lá, se no futuro aparecer alguma proposta ou se no futuro eu quiser fazer alguma viagem, alguma coisa, eu não tenho inglês. Então sim, eu entrei num curso de inglês com um ano e meio de antecedência lá no Brasil. E aí depois eu vim pra cá, mas assim, o fato de eu ter entrado no curso não estava diretamente ligado, vou entrar no curso hoje, porque daqui a 2 anos eu vou viajar. Foi uma coisa assim, se rolar no futuro, eu já tenho o inglês, então foi isso que eu fiz. Então, beleza, Léo. Quando você estava fazendo seu planejamento, tenho certeza que você procurou muito sobre a Irlanda, né, antes de vir para cá. E dá para ter uma ideia, quando a gente vê os vídeos no YouTube e tal, que os brasileiros só trabalham nos chamados subempregos, né? Trabalhar no café, trabalhar como, né, limpando e tal. O que é que você achou quando você veio para cá? Você já tinha noção que você poderia trabalhar na sua área e que você iria trabalhar na sua área? Quando eu comecei a pesquisar qual país eu iria, e aí eu comecei a enxergar a Irlanda com outros olhos, foi justamente saber que a Irlanda ela tem uma área de TI, a área de tecnologia daqui é uma área muito forte. Né? A gente tem a região das Docas, que é uma região que tem, sei lá, as maiores empresas europeias hoje têm a sede, as maiores empresas do mundo têm a sede na Europa, aqui na Irlanda. E acho que agora com o Brexit a coisa vai aumentar ainda mais. Então, sim, eu olhei com carinho para a Irlanda e para o Canadá. O Canadá por conta do processo migratório, né? E a Irlanda por conta, né? Eu comecei a pesquisar e eu vi que a área de TI aqui era uma área muito forte. Enfim, aqui na Europa você tem Irlanda, Inglaterra e Irlanda, Reino Unido e Malta como países que falam língua inglesa. Então, dentre esses três, a Irlanda foi a minha escolha. E a facilidade daqui da Europa, né? Imagine que você pega um voo, você está na Itália, você pega
um voozinho de 1 hora, você está na Inglaterra. Que a Irlanda ganha pelo Canadá nesse sentido. Não, claro, sem dúvida nenhuma, e o clima também, né? A gente reclama que aqui é muito frio, mas não tem comparação com o Canadá, né? Eu falo que aqui é frio porque minha comparação é com o Rio de Janeiro, igual a sua é com a Bahia, então, mas não tem comparação. Sim, outra coisa que aconteceu também foi que você estava fazendo esse planejamento, mas você não queria vir para a Irlanda naquele momento que você veio, né? Assim, seu planejamento era mais futuro. Como eu expliquei, eu tinha um plano futuro, né? Mas eu não tinha um planejamento certinho, vou para a Irlanda daqui a 2 meses, 3 meses. Eu estava feliz no meu emprego lá no Rio de Janeiro, mas aí a Irlanda, ela ia trocar as regras. E era muito importante para mim vir para cá com visto de 1 ano. E aí a Irlanda ia trocar as regras para o visto de 8 meses. Porque com visto de 1 ano, você tinha a possibilidade de estudar 6 meses e trabalhar 6 meses. E aí, com a troca do visto, você poderia trabalhar, né, agora, você pode trabalhar, você faz 6 meses de curso de inglês e trabalha 2 meses, mas esses 2 meses ainda tem que estar numa data específica do ano, que, se eu não me engano, é no verão. No verão e no Natal, né? Isso. E como eu gostaria, né? Eu queria viajar, eu queria curtir um pouco, não queria ficar aqui só estudando. Eu queria muito pegar esse visto de 1 ano. E como eu já tinha grana, já tinha, enfim, tudo arranjado para vir, eu decidi antecipar. E aí sim, né, o planejamento para vir para Irlanda foi 1 mês, cara. Foi 1 mês de correria e comprando passagem bem acima, mas porque eu queria vir para cá, com um visto de 12 meses e não com visto de 8 meses. Acabou que depois que eu cheguei aqui, estava previsto que o visto ia acabar em outubro, mas eu acho que eles ainda estenderam até dezembro, alguma coisa do tipo. Sim. Mas aí eu já estava aqui, aí, enfim. Mas e qual foi o seu plano lá? Para conseguir o trabalho, você teve até um planejamento. Sim, né? sim. Como é que foi assim seu passo a passo do planejamento visando o trabalho na sua área? Na verdade, eu vim para cá para estudar inglês, mas eu sabia que eu teria que trabalhar aqui para poder me manter, né? Enfim, não gastar todo o dinheiro que eu tinha e tal. Então, primeira coisa, e isso você vai ouvir em todos os vídeos que você for ver aí. Aqui na Europa, o LinkedIn é muito importante. Né? No Brasil a gente não tem essa cultura, mas aqui é muito importante. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi traduzir o meu LinkedIn. E como o meu inglês não era bom, eu paguei para traduzirem o meu LinkedIn, porque eu acho que isso era prioridade, né? Eu ia gastar um montante de dinheiro viajando para cá, dentro desse montante, gastar uma grana para traduzir corretamente o seu currículo, acho que não tem problema nenhum. E aí, baseado nisso, né, eu coloquei todos os projetos que eu já tinha feito, enfim, premiações, coloquei isso tudo no meu LinkedIn, deixei a página boa, assim. Eu lembro que eu entrei em alguns LinkedIns de pessoas daqui, olhava como que o LinkedIn era e eu procurava formatar daquele mesmo jeito. Depois eu fiz uma lista de empresas que tinham o mesmo perfil das empresas que eu já trabalhei no Brasil. Então, enfim, peguei um Excel e fui falando, essa empresa... E eu olhava também, qual o tipo de cliente que essa empresa trabalhava, e aí associava com o tipo de cliente que eu trabalhava no Brasil. Essa agência publicitária trabalha com banco, eu já trabalhei com o Banco do Brasil aqui no Brasil, então eu posso falar isso para essa empresa quando eu for para entrevista de emprego. Enfim, eu falando assim, parece que foi uma coisa extremamente organizada. Não foi, cara. Eu coloquei no Google, comecei a ler, olhei e copiava e colava. Enfim, aí eu tinha uma lista de possíveis empregadores, né? Sim. E aí você fez depois dessa lista, você teve que entrar em contato com eles, claro. E como é que foi, assim, esse contato? Cara, aí isso foi no Brasil, fiz meu LinkedIn e tal. Aí depois você vem pra Irlanda. E aí é aquela confusão inicial de troca de visto e tal. Mas quando, né, depois de 1 mês com casa e visto, né, visto de estudante, eu comecei a procurar. E aí eu tinha um plano, eu até comentei no podcast. Meu plano era, primeiro, eu tenho uma grana aqui, não preciso correr, não preciso, né, ficar na loucura.
primeiro, eu vou correr atrás de empregos na minha área, e aí eu tenho um mês para poder fazer isso, um mês, 2 meses. Se eu não tiver, e aí esse é o tempo. Na verdade, eu até planejei acho que 3 ou 4 meses. Eu falei assim, pô, eu vou procurar um emprego na minha área de 3 ou 4 meses. Se eu não conseguir alguma coisa na minha área, eu posso talvez tentar um estágio, alguma coisa. Que isso seria bom para o meu currículo. Imagina, eu começo com estágio e aí eu já tenho uma experiência na área aqui na Irlanda e aí eu poderia procurar uma outra empresa. Aí o segundo passo seria trabalhar com alguma coisa não diretamente ligada à minha área, mas alguma coisa que tivesse que exigisse um grau de conhecimento maior. Talvez trabalhar com diagramação, porque eu trabalho, né, eu tenho experiência com Photoshop, com Illustrator e tal. E em último caso, eu pensei, pô, aí se nada der certo, meu irmão, é arregaçar as mangas e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para poder viajar e tal e voltar pro Brasil. Então, bem, isso foi o plano que eu fiz. E aí, chegando aqui, eu comecei a mandar e-mail. Aí eu fiz isso. Eu já tinha lá a lista das empresas, eu já sabia mais ou menos qual era o perfil de cada empresa. Então eu mandava um e-mail, não copiar, colar, sabe? Eu estudava como que a empresa era e aí eu me vendia para aquela empresa. Eu falava, pô, eu já trabalhei com isso, eu já fiz isso, eu tenho essas experiências. A gente tem que ser bem didático porque o mundo não conhece o Brasil. Né? Na verdade, a gente não pode exigir que ninguém conheça nenhum outro país, né? Então, se você não explicar para você, pô, eu trabalhei, tive como cliente essa empresa, que é uma das maiores empresas do Brasil, blá, blá, ou eu, enfim... Né, é muito importante quando você coloca, se você já trabalhou com multinacionais ou se você trabalhou, enfim, com alguma marca grande, você colocar isso na sua carta de apresentação, porque isso chama a atenção do empregador. E também, por exemplo, se você trabalhou na televisão grande, você coloca, trabalhei na televisão tal e... Que tem uma audiência de tantos milhões de pessoas, porque a Irlanda tem, sei lá, 5 milhões de pessoas. Então você fala, porra... Trabalhei numa rede com tantos clientes, ou tantos, sabe? Isso trabalhei na maior agência de publicidade, né? Exato. Que seja, o importante é você descrever um pouco também da empresa, não só falar o nome, né? Exato. Eu vi um vídeo seu anterior e eu achei interessante uma coisa que uma menina falou. Como é que era o nome? Juliana, isso, desculpa. Mas ela falou uma coisa que foi muito interessante. Ela falou que, assim, aqui na Irlanda, mais importante do que o nome da universidade ou os diplomas que você tem, é a sua experiência profissional. Porque as pessoas não sabem. Enfim, você pode falar, pô, isso daí, sei lá, no quê? Ninguém vai saber, sabe? Esses nomes não são conhecidos aqui. Agora, sua experiência profissional, essa sim conta muito, eu acho. Mas então você, juntando aí toda essa sua experiência e entrando em contato com as empresas, uma coisa muito importante foi que você mandou e-mails personalizados, né? Exato. Eu acho que isso, a gente quando vai tentar mandar, é melhor você mandar personalizado para 5 do que você mandar um padrão para 100, não é não? Exato, concordo. Porque se você mandar um e-mail padrão, eu acho que a pessoa saca na hora. Imagine um e-mail de venda que você esteja recebendo, né? O Submarino manda lá e você simplesmente ignora aquele e-mail. Mas se viesse uma coisa personalizada, com seu nome e tudo bonitinho falando para você, eu tenho certeza que você ia abrir com mais carinho aquele e-mail, né? Eu acho que esse e-mail inicial, ele é a primeira prova de que você é uma pessoa que você está realmente interessado naquela vaga, né? Você pegou uma parte do seu tempo e você redigiu um e-mail para aquela empresa apresentando o seu trabalho. Eu acho que isso mostra, uma atenção, mostra que você realmente está interessado naquilo. Certo, Léo. E você mandou e-mail para 20 empresas? Eu mandei e-mail para cerca de 20 empresas. E quantas respostas você recebeu? Na verdade, eu não mandei de uma vez, né? Sim. Porque esse processo foi complicado. Então, assim, eu lembro que eu mandei talvez É complicado porque, assim, eu mandei alguns e-mails, acho que eu mandei cerca de 10 e-mails, aí eu obtive algumas respostas, aí depois eu mandei mais alguns, mas aí acho que no segundo dia eu já fiz as minhas entrevistas, A empresa que eu comecei a trabalhar foi a minha terceira entrevista aqui na Irlanda. Segunda ou terceira entrevista. Então, e eu não me lembro se foram 20, acho que eu falei no podcast 20, mas eu acho que foram menos, acho que foram cerca de 10, 15 e-mails que eu mandei. Entendeu? Aí
e-mails personalizados para 10, 15 empresas. Conseguiu 3 entrevistas, né? Depois que eu fui empregado, eu consegui mais. Outras pessoas me chamaram. Mas aí eu não respondi porque eu já estava trabalhando. Então, e como é que foi a sua entrevista? Você já estava. Seu inglês. Suas aulas de inglês no Brasil valeram a pena para essa entrevista? Você sabe que é engraçado, porque no podcast a gente conversou e eu falei que meu inglês era muito ruim né, que a maior parte da entrevista foi gesticulando bastante ali e tal. Mas depois eu pensei um pouco, eu acho que o meu inglês nem era tão ruim. Eu acho que eu acreditava que o meu inglês era muito pior do que ele era. Porque, pô, se meu inglês fosse tão ruim, cara. Enfim, se a pessoa não tivesse entendido nada que eu falei, com certeza eu não teria trabalhando. Mas não, meu inglês não era nada comparado ao que ele é hoje. Por outro lado, eu acho que quando você trabalha em áreas que a língua não é extremamente importante, o mais importante é você se comunicar. E aí você encontra a sua maneira de se comunicar, entendeu? Minha entrevista foi bacana, mas eu não sabia uma série de palavras. A sorte é que na área de tecnologia e na área publicitária a gente tem várias palavras no Brasil que são de origem inglesa, então, né, algumas palavras-chave eu sabia. Conversação tranquila. Foi engraçado. Foi engraçado. Mas assim, eu levei o meu computador para fazer a entrevista. E isso foi legal porque eu tinha ali, né? Eu apresentava o meu trabalho, eu apontava as coisas ali. Então eu tinha meio que um apoio ali no meu material. E isso foi bem, acho que contou bastante, entendeu? E essa empresa que você fez, essa empresa que a gente está falando agora, é a que você está até hoje? Essa foi a minha segunda ou terceira entrevista, e sim. Na verdade, essa empresa, ela foi a primeira empresa que me respondeu. Sim. Porque, na verdade, eu fiz acho que uma ou duas entrevistas anteriores, e eu fiz uma entrevista nessa empresa. Só que essa empresa, ela me chamou no dia. Quando eu acabei a entrevista, eles falaram que eles iam abrir o setor, que eles iam expandir a empresa, a parte digital da empresa. E eu meio que estava na hora certa, no lugar certo. Ele falou, cara, então, a gente está com esse projeto para daqui 6 meses, e é exatamente o tempo que você tem de terminar o seu curso de inglês e começar a trabalhar tempo integral aqui. Então, assim, perfeito, sabe? Tipo, e assim, importante também, eu mandei e-mails para empresas, mas nenhuma empresa tinha uma vaga anunciada. E foi isso que aconteceu com essa empresa. Ela não tinha nenhuma vaga para minha área. Eu enviei e, por coincidência, eles estavam precisando de profissional com as minhas características lá. E tudo isso foi em quanto tempo? Desde que você chegou na Irlanda, todo esse fato e até você conseguir o trabalho? Cara, eu acho que foi 1 mês e meio. Eu cheguei aqui em agosto, final de agosto, e eu comecei a trabalhar em final de setembro. Foi 1 mês, cara. Você vê, é um recorde. Foi 1 mês. Foi 1 mês, foi bem corrido, mas deu certo. É isso aí, eu acho que é a importância de ter vindo já com o pensamento, né, de ter vindo focado aí, e claro, com toda a experiência que você já tinha, e na área, né, nessa área que facilita um pouco as coisas, não é? A gente não está dizendo aqui que é qualquer pessoa ou qualquer área que a pessoa vai chegar aqui e já vai conseguir um trabalho de cara. A área de TI aqui na Irlanda, ela é bem grande porque, enfim, tem várias empresas aqui e o irlandês, ele também não tem esse apego todo ao país, né? Como é um país de língua inglesa, enfim, existem vários aí pelo mundo, é muito comum o irlandês sair daqui, passar uma temporada no Canadá, aí depois volta, aí vai passar uma temporada no calor lá na Austrália ou na Nova Zelândia, depois volta. Então acaba que essas empresas elas têm necessidade de contratar estrangeiros para essas áreas, entendeu? E falando a questão do tempo, o meu demorou, eu demorei quase, acho que 11 meses. Da segunda vez que eu vim para cá, eu demorei quase 1 ano mesmo para conseguir o trabalho. Então, né, faz uma média aí, vai ver se demora 6, vai ver se demora 1. Mas você sabe que eu conversei com algumas outras pessoas também, enfim, áreas diferentes da minha, mas de TI eles também conseguiram muito rápido. A área de TI realmente ela é mais fácil aqui. Isso aí. Então,
já que você está na mesma empresa, conta só um pouquinho assim de existe alguma diferença na cultura de trabalho entre os trabalhos do Brasil e os trabalhos dessa empresa que você está? É complicado porque a gente está falando de empresas, né? E aí as empresas são diferentes até aqui dentro da Irlanda, né? Eu trabalho numa agência publicitária, cada agência aqui deve ter a sua cultura. A agência que eu trabalho, ela é incrível. Uma coisa que eu não tinha no Brasil e que aqui é muito certo é a relação ao horário. E isso é bem comum em agências publicitárias, de você trabalhar muito, trabalhar até bem mais tarde todos os dias. E aqui isso é uma coisa que não. Se você fica, sei lá, uma semana, se você fica, sei lá, 3 dias depois do seu horário, já vem um profissional perguntando o que está acontecendo e se é necessário contratar um freela ou um outro profissional para te ajudar. Isso, para mim, acho que é o que mais... enfim, comparando com a experiência que eu tinha no Brasil, é o que mais diferencia. Mas eu não sei se isso é uma coisa da agência onde eu tô ou se isso é uma coisa do mercado em geral. Agora, o mercado aqui é mais concorrido. Então as empresas elas têm que pensar mais no funcionário, porque senão elas perdem esse funcionário para outras empresas. E aqui perder o talento é realmente uma coisa que a empresa leva muito a sério, porque ela sabe quão difícil e quão caro também é recrutar pessoas. Aqui existem várias empresas de recrutamento, que são empresas que elas estão atrás de talentos para levar para essas empresas. Então, assim, realmente, para a empresa fazer uma aquisição, aquilo ali é um investimento para a empresa. É um processo custoso mesmo, assim, é complicado. Então, Léo, mas todo esse processo que a gente está contando já aconteceu há um ano e meio, né? Por Não, aí. 2 anos já, cara. 2 anos. Você acha que ainda tem mercado para os brasileiros que estão vindo para cá e você recomenda vir para cá? Tem mercado, eu acho que inclusive o mercado, agora com essa coisa da Inglaterra, está saindo da União Europeia, eu acho que é provável que as empresas, enfim, que precisem, né, globais, que precisam ter uma sede num país de língua inglesa, até por conta dessa facilidade de atrair profissionais e tal. Eu acredito que essas empresas vão vir para a Irlanda. A gente sabe que o país está crescendo muito, né? Quando você vai para a região das Docas, que é a região mais nova aqui da cidade, cara, a quantidade de edifícios ali é absurda. E a gente sabe que tudo ali é para a área de tecnologia, startup, enfim. Então, sim, eu acredito que o mercado aqui ainda está expandindo o mercado, né? Acredito que sim, acredito que vai ficar por um bom tempo ainda, cara. Isso aí. Então você recomenda a Irlanda? Acha que tem alguma coisa que... Assim, o que é que você falaria para o brasileiro que está lá se planejando? Eu falaria que se você pretende sair do Brasil, trabalhar fora, né, enfim, o mundo é muito grande também, né? Você pode escolher um país que, não sei, talvez a sua primeira opção não é a Irlanda, e aí você vai. Eu acho que uma coisa que eu aprendi vindo para cá é que as coisas não são tão difíceis assim quanto a gente imagina. Então, assim, enfim, se você quiser vir para Irlanda, venha para Irlanda. Se você quiser, sei lá, ir para Amsterdã, eu conheço algumas pessoas que foram para Amsterdã. Amsterdã, inclusive, tem uma... a Holanda, ela tem também a área de TI está muito aquecida lá. Olha, uma dica. Quem é da área de TI, acho que pode escolher país. Ainda está assim, ainda está assim. Porque realmente você pode... A maioria dos países que eu conheço que tem algum programa de imigração tem alguma coisa especial para a área de TI, certo? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Alemanha, o visto é facilitado para a área de TI. Então, dá uma olhada aí. A Alemanha, inclusive, também contrata muito. Eu conheço algumas pessoas que vieram para cá, aplicaram aqui para a Alemanha e não conseguiram emprego aqui, conseguiram na Alemanha. Isso sem falar alemão. Isso sem falar alemão, pelo inglês. Até porque a língua, o que eu sei é que na Alemanha a língua interna, né, das empresas é o inglês. Então eles falam inglês dentro dos edifícios. Em algumas empresas, na área de TI principalmente. Sim. Então é isso, né, Léo? Eu acho que as pessoas não podem ter essa fixação geográfica, né? Nasceu no Brasil, não precisa ficar no Brasil para sempre. Se quiser, beleza também. Também o calor do Brasil, né? Faz Pô, É isso aí, Léo. Então, eu queria agradecer você por ter participado aqui do
né, do programa. E queria perguntar se você tem algum projeto que está trabalhando agora, um projeto futuro, e como é que a galera aí pode entrar em contato com você? Então, eu acabei de lançar meu site, leandroScosta.com, né, falando um pouco sobre o mercado de trabalho daqui, sobre alguns projetos que eu faço e que eu fiz. Então, né, leandroScosta.com, lá eu vou começar a ter uma área no fim de cada post, onde você pode cadastrar numa lista de e-mail, e aí eu vou começar a mandar, eu recebo algumas ofertas de trabalho no meu LinkedIn, então eu vou começar a mandar para quem tiver cadastrado lá. E também com dicas, enfim, relacionadas ao mercado de trabalho daqui, alguma coisa, tudo voltado para a área de tecnologia, especificamente para a área de publicidade, de marketing, propaganda, esse tipo de coisa. Uma boa ideia isso, eu acho que eu vou fazer no meu também. E eu e minha noiva e eu, a gente está com um projeto, é o seratendência.com.br. Ela está fazendo estudos de moda direcionados para estilistas e confeccionistas no Brasil. Como a gente tem essa facilidade de estar sempre algumas estações antes do Brasil, então agora é outono e inverno aqui, lá é primavera, verão. Então, provavelmente o que as pessoas vão usar no outono e inverno do Brasil é o que as pessoas estão usando aqui. Então, a gente está desenvolvendo guias para mostrar o que está na vitrine daqui. Então, é seratendência.com.br. E é isso aí. E o meu LinkedIn é Leandro Costa. Se quiser me mandar alguma mensagem por lá também, pode ficar à vontade. Algumas pessoas já mandaram depois que a gente gravou o podcast. E, cara, pode mandar que o que puder fazer para ajudar aí, pode contar comigo. É isso aí, viu? Então todos os links vão estar aqui na descrição. Pode conferir aí. E obrigado, Léo, por ter participado aí do programa. E, né, você que tá querendo mais dica aí, não deixe de dar o like nesse vídeo, né? Porque é entrevista. Valeu o like. E se inscreve no canal porque vou procurar fazer mais entrevistas com a galera que já tá no mercado de trabalho aqui para dar as dicas de como você vai conseguir também. Beleza? Então, beleza. Valeu. Tchau, tchau.